O senador Stevenson Valentim, durante sessão do plenário do Senado, fez uma dura avaliação da situação envolvendo o deputado Daniel Silveira e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senador disse: enquanto nós discutimos aqui e falamos o óbvio, um ministro do STF está executando o absurdo. Proibir um parlamentar eleito democraticamente pelo voto direto de participar de eventos públicos e obrigá-lo a usar tornozeleira? Isso não é razoável, isso é uma humilhação. Afirmando que a decisão, que a ordem pode ser cumprida, inclusive como está sendo, nas dependências da Câmara, o Congresso virou o quê? A casa da mãe Joana? O senador acrescentou, dirigindo-se ao senador Romário, que presidia a sessão: o senhor, como um grande atleta, sabe muito bem que nós não podemos ter juízes parciais, movidos por paixões ou por interesses pessoais. A força de uma caneta em descompasso com a própria Constituição, quando, em verdade, deveria ser em salvaguarda da separação dos poderes, da inviolabilidade de um parlamentar com a presunção da inocência e o inquérito monocrático que não está sendo observado, são todos excessos. Não dá para ficar calado, não dá para suportar. O senador lembrou: não dá para a gente não citar uma reflexão, senhor presidente. Alguém que age contra a justiça e o deixamos agir, então estamos cometendo uma injustiça também. Gandhi disse isso. Então vamos rever isso tudo, o equilíbrio entre os poderes, porque não dá mais para a gente ficar assistindo ministros não só do Supremo, mas como todos os outros, interferindo na vida e no cotidiano das pessoas. A renda deste vídeo, que mostra um pronunciamento de um senador da República durante sessão do Senado Federal, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro mandou confiscar a renda de vários sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, sem distinção de conteúdos. A decisão do ministro, que visa impedir a atividade do jornalismo conservador independente, foi aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou pelo código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Há tempo ainda eu pedi a palavra para fazer uma parte ao senador Plínio e sucedeu o senador Girão, eu ouvi o senador Viana falando, muitos outros como Lazier. Eu queria ainda ter sobre esse assunto, discordando um pouco da senadora Zenaide, não do fato do nosso povo brasileiro estar sofrendo com desemprego, inflação, com tudo isso, mas talvez ela não entenda o que é injustiça, porque enquanto nós discutimos aqui, falamos o óbvio, um ministro do STF está executando o absurdo. Proibir um parlamentar eleito democraticamente pelo voto direto participar de eventos públicos e obrigá-lo a usar tornozeleira, isso não é razoável. Isso é humilhação. Afirmando que a decisão, que a ordem pode ser cumprida, inclusive como está sendo as dependências da Câmara, o Congresso virou o quê? Casa e mãe Joana? Eu me lembro que em 2019, quando a polícia entrou para levar computadores de um senador, houve sim uma repercussão entre os senadores e logo não deixaram a polícia mais entrar para executar uma ordem do ministro Barroso ao senador Serra, se eu não me falha a memória. A força de uma caneta, senhor presidente, o senhor como um grande atleta sabe muito bem que nós não podemos ter juízes parciais, movidos por paixões ou por interesses pessoais. A força de uma caneta em descompasso com a própria Constituição, quando em verdade deveria ser em salvaguarda da separação dos poderes, a inviolabilidade de um parlamentar, uma presunção da inocência, o inquérito monocrático que não está sendo observado, são todos excessos. Não dá para ficar calado, não dá para suportar. Talvez a população que tanto sofre do lado de fora dessa linha do Congresso, talvez não entenda as injustiças, ou os atropelos, ou esses absurdos que acontecem.
as ordens constitucionais emanadas por quem deveria resguardar a Carta Magna, não está sendo feito dessa forma. Entendeu? Eu não estou aqui para fazer a defesa do deputado Daniel, porque eu não concordo com nada com o que ele disse. Mas eu concordo que existe, sim, meios de dentro, interno, na Câmara, que possa agir para coibir e para evitar. Entendeu? Então, os tempos que a gente está vivendo é muito estranho. Não dá para a gente não citar para uma reflexão, senhor presidente, alguém que age contra a justiça e deixamos o agi-lo, senadora Zenaide. Então, estamos cometendo uma injustiça também. O Gandhi disse isso. Então, vamos rever tudo isso, o equilíbrio dos poderes, porque não dá mais para a gente ficar assistindo ministros, não só do Supremo, mas como todos os outros, interferindo na vida e no cotidiano das pessoas. Eu sei que comida é importante, emprego é importante, sim, mas também o direito individual e coletivo é importante também. Entendeu? Obrigado, senhor presidente. Aguardo a minha vez para relatar o projeto. Muito bem, senador. Senhor presidente da sessão, senador Romário Faria, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes, quero falar, presidente, sobre o rumoroso caso do deputado Daniel Silveira. Começo lembrando o artigo 53 da Constituição brasileira, que diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Diz mais, quando vai ao parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Elementar. O deputado Daniel era e é inviolável por suas opiniões e palavras. Não poderia ser preso e nem mesmo cometeu crime inafiançável. O que se está vendo, senhor presidente, senhores senadores, são brutais violências que vêm sendo cometidas contra o deputado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que vem atuando num ilegal inquérito instaurado há 3 anos, interminável, e respectivos sucedâneos também ilegais. Mas, senhor presidente, além de ser negada a liberdade de expressão, o deputado Daniel Silveira está proibido pelo arbítrio do ministro Alexandre de usar as mídias sociais, de tomar contatos com outros investigados no inquérito ilegal, o famigerado inquérito das fake news. Está proibido também de usar qualquer outro caminho, qualquer outro trajeto que não seja o de Petrópolis, do Rio de Janeiro, para Brasília. E agora o ministro quer recolocar tornozeleiras no deputado, que no ano passado esteve preso por 6 meses em Brasília. Avaliem, senhores senadores, o grau de arbitrariedade do ministro Alexandre, que no comando de um inquérito notoriamente ilegal, também atua em causa própria, porque lá atrás, lembrem todos, foi xingado pelo deputado Daniel no uso de suas prerrogativas e imunidades violadas pelo ministro, porque o deputado poderia dizer: o deputado Daniel, senhores senadores, está vivendo um inferno, só não vê quem não quer, sob a tirania do ministro Alexandre, o seu carrasco, que comete flagrantes infrações, crimes, podemos afirmar, descumprimento da Constituição, abuso de autoridade, para o qual existe lei, mas lei de abuso de autoridade que não tem servido para o presente caso. Aliás, vem se solidificando há tempos um pressuposto de que ministros do Supremo vivem sem qualquer controle externo, tornando-se brasileiros em seus pedestais acima de qualquer lei e da Constituição. Agora, senhor presidente, o deputado Daniel está refugiado, hoje está refugiado no plenário da Câmara, onde pernoitou a noite passada, na esperança de que seus colegas deputados se reúnam e defendam sua inviolabilidade parlamentar e que, pela autonomia do Poder Legislativo, a polícia não possa entrar no plenário da Câmara para aplicar-lhe, para colocar-lhe as tornozeleiras. Isso não pode acontecer, senhor presidente. Vossa Excelência, o presidente Pacheco, como presidente do Congresso, precisa defender a autonomia do Congresso Nacional.
O deputado Daniel responde a inquérito ilegal. Diga-se isso 1000 vezes. Deve ser inviolável nas suas opiniões e palavras, mas está preso física e verbalmente numa absurda prisão preventiva, incabível a parlamentares. Senhor presidente, se esse procedimento do ministro Alexandre de Moraes não é motivo para a abertura de um processo de impeachment, não existem mais hipóteses para impeachment de ministro do Supremo. E é por isso que eu quero e enfatizo aqui, é o que eu quero apelar, senhor presidente. Seja a atitude Vossa Excelência tomar. Se já não bastassem os inúmeros pedidos engavetados, ao menos seja acolhido e processado o requerimento de impeachment, ontem protocolado na Secretaria do Senado pelo advogado do Distrito Federal, Paulo César Rodrigues de Faria, OAB 64817. Não é possível mais, senhor presidente, deixar o ministro Alexandre de Moraes livre para seus despachos e decisões ilegais. Já foi longe demais. Neste e em outros casos, tornozeleiras são necessárias para criminosos, como algemas seriam adequadas para autoridades que exorbitam de suas atribuições sem limites. Então, senhor presidente, e estendo aqui esse pedido ao presidente do Senado Federal, ao presidente do Congresso, Pacheco, presidente, abra o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esta casa já se omitiu demais aos clamores dos brasileiros inconformados com a conduta política do Supremo Tribunal Federal e, em particular, do ministro Alexandre. Não pode o Senado continuar sem reagir, devendo cumprir o ordenamento constitucional do artigo 52, item 2º da Constituição Federal. Este era e é o apelo que faço ao senhor presidente do Congresso Nacional. Abra o impeachment. Se não for aberto este caso, não se abre processo de impeachment a mais ninguém. Obrigado, presidente.